Pode ficar despreocupado, que mulher é prevenida. Tenho certeza que as irmãs, como carrega bastante coisa na bolsa, todo mundo trouxe sombrinha. Ué, trouxe não? Irmãs, os irmãos podem ficar despreocupados, bom? Eu estou aqui sentado, ouvindo a Débora louvar. Lembrei que a janela do meu carro ali está aberta, que quando eu saí de casa eu abri a janela, abri a porta do quarto, mas se molhar a gente seca. Amém, irmãos? Amém. Repita comigo: se molhar a gente seca. Amém, irmãos? Então despreocupa, fica tranquilo. Glória a Deus que nós estamos aqui. Amém? Se você viu a reportagem, uma chuva como essa em Angra dos Reis fez uma arruaça, meteoro, é tanta coisa, mas nós estamos na casa de Deus, dando glória e louvor ao nome dele. Amém? Isso que importa nessa noite. Eu quero louvar a Deus com hino. Não sei se a luz vai acabar. Se acabar a luz, a gente louva do mesmo jeito, não tem problema. Mas eu quero louvar a Deus com corinhos. Irmãos que souberem, me ajude. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Mais uma vez. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Senhor Jesus, tu és meu guia. És minha luz, sal. Por isso eu te louvo com meu coração. A minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. De madrugada o crente vai buscar poder. Ele vai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Põe azeite. Põe azeite na lâmpada, Senhor. Pois eu quero
Senhor. De madrugada o crente vai buscar poder. É de madrugada o crente vai. Ele vai. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Os dias são de trevas. Mudou, ó. Batalha travada é nessa terra. 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 Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar nessa terra. Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar nessa terra. Jesus é Jesus. Jesus é valente a batalha vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. Anjos que descem para te encher, o varão que passeia perto de você, com espada de fogo na mão, vai cortar todo laço através da oração. Se prepare, querido irmão, que o anjo já vem com a resposta na mão. Vem dizer para toda a igreja que a batalha já vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. Ele é Jesus, cavaleiro do céu. Quem é? Jesus, cavaleiro do céu. Nunca perde a peleja nos campos de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações virão teu grande poder. Toda glória ao lírio dos vales e dos reis, a estrela da manhã, ele é o rei. A estrela da manhã, Jesus
Jesus. Segura os músicos. Cavaleiro. Nunca perde a peleia. Jesus. 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 Nunca perde a peleia. Ele venceu a serpente perigosa e as nações. O quê? Toda a glória. Toda a glória. Rei dos reis, Ele é o Rei. Mateus capítulo de número 14. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Jesus. Mateus capítulo de número 14, para nossa meditação. Aleluia. Versículo de número 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós estamos numa noite de campanha, cujo tema é avivados pela palavra, baseado em Abacuque, no capítulo de número 3. Profeta Abacuque é alguém que, quando eu leio o livro de Abacuque, eu me identifico com algumas coisas, porque se você ler o capítulo de número 1 do livro de Abacuque, você vai entender que quando Abacuque começa a falar com Deus, quando Abacuque vai orar a Deus, o objetivo de Abacuque é questionar, o objetivo de Abacuque é indagar. Abacuque começa com uma pergunta, e a pergunta de Abacuque é: Senhor, por que, Deus? Parece que o ímpio prevalece. Por que o povo está desse jeito? Por que o Senhor está vendo tudo isso acontecer e não está fazendo nada? No capítulo de número 1, Abacuque começa com uma indagação, dizendo: a injustiça prevalece, e prevalece sobre o justo. Parece que o errado está certo e o certo está errado. Vê se não parece com os dias de hoje.
Algumas coisas que não era para acontecer, acontece. Injustiça, tantas coisas, e Abacuque começa a apresentar essas coisas perante Deus e dizendo: Deus, este povo está fazendo o que quer, este povo está fazendo o que dá desejo, a vontade do seu coração, e o Senhor não está fazendo nada, apesar de que Deus, por sua vez, já havia levantado diversos profetas para divertir o povo, para trazer o povo de volta. Quem não se lembra da visão que Deus deu a Amós? E Amós disse: eu ia, Deus colocando um prumo no meio do povo, e o prumo aqui não era conserto, o prumo aqui significa Deus mostrando que estava fora do lugar, era Deus dizendo: eu mostro para vocês o que precisa acertar. Entenda uma coisa, está cheio de gente por aí dizendo que Deus vai vir para consertar. Deus não conserta, irmãos. Quando Deus entra, Deus quebra o vaso e faz o vaso novo, mas Deus não trabalha com conserto, Deus faz tudo novo. Ele mesmo diz: não se coloca pano novo, aleluia, não se coloca remendo velho em pano novo, e nem vinho novo em odre velho. O que Deus faz é novidade de vida, o que Deus faz é coisa nova, o que Deus faz é transformação. Deus estava mostrando que estava fora do lugar, mas na mente de Abacuque, Deus não faz nada, Deus não está fazendo nada, e o povo está seguindo. Era Abacuque, se fosse trazer para os nossos dias, dizendo assim: parece que o certo está errado e que o errado está certo. Trazendo para os nossos dias, é aquelas pessoas que perguntam: por que Deus deixa estrupo? Por que Deus deixa tantas coisas ruins acontecer? Por que Deus permite a miséria? Aí Abacuque, quando ora a Deus, Abacuque escreve, mas ele também escreve a resposta de Deus. E a resposta de Deus é: Abacuque, a sentença está chegando, Abacuque. A conta está chegando, Abacuque. Este povo pode estar vivendo do jeito que quer, mas a fatura está chegando, Abacuque. E esse povo vai ser levado para o cativeiro. E lá, Abacuque, não vai haver mais cântico. Lá não vai ser do jeito que eles querem. Lá não vai ser do jeito que eles imaginam. Lá não vai ser do jeito que eles pensam. Eles vão sentir saudade, porque os seus reis e príncipes serão envergonhados. Este povo vai ser humilhado, vai ser massacrado. E o povo que vem para massacrar eles, Abacuque, é como a areia do mar. O povo que vem para humilhar não é povo pequeno. Os seus soldados são cruéis. Você está pensando que eu não estou fazendo nada? Fica tranquilo, Abacuque. Eu vou tratar com esse povo, e a consequência vai ser pesada. Aí Abacuque entra no capítulo 3, dizendo: Deus, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Primeiro Abacuque está dizendo assim: Deus, o Senhor não faz nada. Quando Deus fala: vou te mostrar o que eu vou fazer, Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Abacuque está dizendo: Deus, até eu agora estou com medo, Deus. Pensava eu que o Senhor não estava fazendo nada. Pensava eu que não haveria consequência. Mas até eu agora estou com medo, Deus. Eu te peço, Deus,
Aviva a tua obra, Senhor. Gente, observa que um homem que há poucos momentos está pedindo uma consequência, agora está dizendo: aviva a tua obra, Deus. O que é esse avivamento aqui? Esse avivamento aqui não é o de pular, não é o de rodar, não é o de sapatear. Sabe o que Abacuque está dizendo para Deus? Deus, esse povo está morto. Deus, esse povo está morto, mas traz de volta a vida, Deus. Traz de volta a vida, Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. O que Abacuque está dizendo é a visão que Ezequiel teve. E Deus me pôs no meio de um vale de ossos secos, e Deus me fez andar por eles. O que era esse vale? Esse vale era o povo de Deus, representava Israel morto, preso no pecado. E Deus pergunta a Ezequiel: porventura, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, o Senhor sabe. Deus disse: é verdade, Ezequiel, eu sei, mas profetiza, Ezequiel, no meio desse vale, profetiza, Ezequiel. Eu já vou liberar a primeira palavra para a tua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque profetizar no vale que os outros estão passando é fácil. Profetizar para o Rafael é fácil. Profetizar para o Leandro é fácil. Profetizar para o Bruno, profetizar para a Maria. O negócio é você profetizar no vale que você está passando e dizer: essa situação vai mudar, esse quadro vai mudar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: profetiza no teu vale, profetiza no teu deserto, profetiza na tua luta. Ô gente, olha a profecia de Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Mas quem que está falando? É o Senhor, Ezequiel? Deus disse a Ezequiel: profetiza. E Ezequiel está dizendo: ossos, ouve a palavra do Senhor. Tem hora que a gente pensa assim: se eu falar não vai acontecer, pela minha palavra não vai acontecer. Só que até os ossos sabem, meu filho, até essa luta sabe, minha filha, que quando você abre a boca não é você falando, é Deus falando na tua boca, é Deus falando através de você, é Deus te usando. O diabo sabe, ele tem que bater em retirada. O diabo sabe, tem que desfazer as malas. O inferno sabe que quando você abre a tua boca é Deus falando por intermédio da tua vida. Não precisa ficar preocupado se vai acontecer ou se não vai acontecer, porque a função de profetizar é com você, mas o agir vem do Espírito Santo de Deus. O agir vem do Espírito Santo de Deus. A visão que Ezequiel tem é o que Abacuque está vendo. Então este homem agora, que queria a morte, queria destruição, queria que Deus agisse, sentenciasse, está clamando por misericórdia. E ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque não fala assim: ó Senhor, aviva a sua obra agora, aviva a sua obra hoje, aviva a sua obra, meu pastor, para ontem,
Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê, irmão? Abacuque sabe que isso é processo. Isso não é de um dia para a noite. Isso não é de uma hora para outra. Ninguém acorda hoje e levanta e diz: estou crente, estou firme, estou com Jesus e estou seguindo. Não. Isso aí é emoção. Avivamento vem com o decorrer do tempo. É um processo. E Deus está dizendo: fica tranquilo, meu filho. A minha palavra é como martelo que esmiuça a penha. O que é isso, Ricardo? O martelo bate hoje. Você olha e diz: não aconteceu. Eu acho que foi eu aqui. Não aconteceu nada, porque o martelo bateu, Leandro, só caiu um farelinho. O que é isso? E Deus está dizendo: a minha palavra é assim, meu filho. Aos seus olhos não aconteceu nada, mas por dentro está sendo abalado. Ele bate na quarta, ele bate no domingo, ele bate na quarta, ele bate no domingo, ele bate na escola dominical, e a palavra vai batendo. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. E ele está dizendo: enquanto a palavra entra, tem avivamento. Enquanto a palavra entra, tem avivamento. Enquanto a palavra entra, tem avivamento. Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, Deus. E no meio dos anos, faz-a conhecida. Mostra para todo mundo o que o Senhor está fazendo, Deus. E no dia da tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Esse processo de Abacuque com Deus serviu mais para Abacuque do que para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: tem dia que a gente passa por essas portas igual Abacuque. Deus, por que fulano faz isso, faz aquilo, e está aí, ó, está pregando, está cantando, nada acontece? Por que tanta gente no pecado, tanta gente enrolada, e o Senhor não faz nada? Aí Deus está dizendo: ô Abacuque, se eu te mostrasse, Abacuque, o fim das coisas, você clamaria, você choraria, você imploraria, você iria pedir por misericórdia. Se eu abrisse os seus olhos e te mostrasse o que aguarda, você teria misericórdia, porque nós somos uns ótimos juízes na presença de Deus. Mas quando Deus se revela, a gente entende que até nós precisamos de misericórdia. Misericórdia. Não existe avivamento sem misericórdia. Não existe, irmãos. Gente, a gente que entra aqui, que já congrega 10, 15, 20, 30 anos, a gente tem que olhar para aquele que entra mancando e entender que ele vai vir na quarta, mas não vai ter força para vir no domingo. A gente precisa entender que vai ter gente que vai estar aqui hoje, levantando a mão, dando glória, e depois a gente vai passar por ele no botequim. A gente que está aqui dentro, a gente precisa entender que as crianças que entrarem por aqui não vão conseguir ficar paradas. Mas no nosso olhar tem que haver misericórdia.
No nosso olhar tem que haver misericórdia. A nossa vida como cristão, eu preciso olhar para alguém com um olhar de amor. Aleluia. 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 Tem uma graça do Espírito Santo nesse altar. O Espírito Santo me autoriza a dizer: quando a gente deixar de ser juiz, vai haver um avivamento na nossa alma, vai haver um avivamento de buscar, de orar, de interceder, de ir atrás. Nem todo mundo é igual. Se você levantou a mão e ficou firme com Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem gente que disse assim, ó: eu vou ali no mundo e já volto. E está tentando se levantar até hoje. Tem gente que vem para o culto e se pergunta: como eu ainda não desviei? Que nem ele sabe. De tantas vezes que a vontade de parar foi grande. Porque não foi você segurando a mão dele. Se você tivesse segurando, você teria soltado no dia da angústia. Se eu tivesse segurando no dia da provação, eu teria soltado. Mas era ele segurando na minha, dizendo: caminha, caminha, profetiza sobre o seu vale, profetiza sobre o seu vale. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ô, gente, esse povo que está dentro desse barco estava acostumado com Jesus. Eles conheciam Jesus. Esse povo tinha visto muito milagre. Tanto que a conversão deles é de forma inexplicável. Jesus chega no local de trabalho e diz: segue-me. E eles largam e estou indo embora. Como assim? Você imagina os encarregados da época, os funcionários: você está indo aonde? Estou seguindo. Mas como assim? O que essa voz fez? É uma voz que hipnotiza? Não, ele me chamou. Estou seguindo. Eles conheciam Jesus. Agora estão no meio de uma tempestade. O barco está sendo açoitado pelas ondas. De madrugada Jesus chega e diz: não temas, sou eu. Aleluia. Só esse não temas já era para ter tranquilizado a situação, não era? Só esse não temas, sou eu, cheguei, já era para ter. Mas tem hora que Jesus está falando com a gente também, fala comigo e com você, e a gente continua temendo. A gente continua achando que não vai dar. A gente continua achando que não vai acontecer. Mesmo tendo a certeza que Ele está presente. Você vem para o culto, sente a presença dEle, mas quando você sai, a ansiedade toma conta de novo. A angústia toma conta de novo. Agora, eles estão dentro do barco. Pedro olha e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, o barco é o natural.
Está na água, dentro do barco, é o natural. Andar por cima da água é o sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque não é natural. Ninguém consegue andar por sobre as águas no natural, não tem como. É impossível. Para andar por sobre as águas é sobrenatural. Pedro está dizendo: Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por que Pedro não sai do barco? Por que Pedro não fala: Senhor, é o Senhor, então estou indo? Pedro está parado dizendo: Senhor, manda-me ir ter contigo. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Aleluia. Mas eu preciso de uma palavra sua. Porque sem a sua palavra o mar não me obedece. Sem a tua palavra a tempestade não vai obedecer. Sem a tua palavra não tem como. Libera a palavra que o sobrenatural acontece. Libera a palavra que eu vou viver o sobrenatural. É por isso que o tema dessa campanha é Avivados pela Palavra, porque só vai acontecer se ele liberar a palavra. Sem a palavra não dá, minha filha. Sem a palavra não dá, meu filho. Manda, Senhor. Ô gente, só o vem de Jesus, aquele ambiente se transforma. O mar não pode mais afundar Pedro. Lembro que o centurião disse: Senhor, manda só uma palavra, Senhor. Manda só uma palavra, Senhor. Pedro dizendo: Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu preciso da tua palavra, porque pela tua palavra eu estou de pé. Pela tua palavra eu estou pela tua palavra eu sou curado. Pela sua palavra há renovo. Pela sua palavra há transformação. Pela sua palavra há avivamento. Manda, Senhor. Vem, Pedro. Está Pedro andando por cima da água. Só que diz a Bíblia: de repente Pedro olhou o vento. Ô gente, imagina você no lugar de Pedro. Eu te afirmo, você teria olhado também. Essa chuva que era no natural estava nos desconcentrando. Olha que a gente não estava nela. Tive que gritar para trazer você. Imagina Pedro no meio daquela tempestade. Ondas enormes. Olhando para o lado. Como é que você não tem medo, gente? A gente está aqui dentro. Que a gente dizendo: como é que eu vou fazer para ir embora? E a chuva já até acabou. Você imagina Pedro no meio daquela tempestade. Pedro olhando e dizendo: vai dar ruim. Mas ele está diante de Jesus, Ricardo. Mas o natural gritou. É por isso que para viver o sobrenatural você precisa desligar do natural. Não dá para dar nos dois ao mesmo tempo. Ou você é espiritual ou você é carnal. Não, eu sou um pouquinho de cada coisa. Não dá. Porque na hora que você estiver vivendo o espiritual, a carne vai te puxar de volta. Não tem como misturar as coisas. Ou você mergulha ou você para. Aleluia. Aí entra Apocalipse. Ou você é quente ou você é frio. O morno não dá. Melhor é que fora quente
ou frio. Morno não dá. Morno não tem como. Telebarachandara. Sabe o que eu glorifico a Deus? Pedro está afundando porque o medo toma conta. Só que Jesus diz assim, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Está afundando, tá, mas está na presença de Jesus. Está afundando, tá, mas está perto de Jesus. Porque quem até começa a afundar na presença dele clama, ele ergue do monturo necessitado. O problema não é afundar, o problema é afundar longe dele. Porque altos e baixos todo cristão vai passar. Mas quando a gente está na presença dele, ele estende a mão e nos levanta. Ele estende a mão e nos resgata. O que eu preciso fazer é estar na presença dele. A hora já foi. Eu agradeço a oportunidade. Volta a palavra ao pastor nessa noite.